Amém. Podemos nos sentar. Vede as aves do céu, observai os lírios do campo. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Meus caros irmãos, hoje, tanto na leitura da epístola e como do evangelho, nós somos convidados a fazer duas coisas. A primeira é decidir qual caminho nós queremos seguir, ou a Deus ou o diabo. Nosso Senhor mesmo diz: não podemos servir a dois senhores. E depois, o outro ensinamento, Nosso Senhor está dizendo para nós: tenhais confiança em mim. Olhai para as aves do céu, os lírios do campo. Olha como meu Pai cuida das suas criações, quanto mais a nós, que somos as criaturas mais perfeitas que Deus criou. Se Deus cuida das plantas, se Deus cuida dos animais, Ele também vai criar de nós. Ou melhor, Ele vai cuidar de cada um de nós, nós que temos uma alma semelhante à de Deus. Decidir qual caminho nós devemos seguir e confiar na providência de Deus para a nossa vida. Meus caros irmãos, o pensamento central da missa de hoje são esses dois pensamentos, decidir pelo amor de Deus e a confiança em Deus. Hoje, na oração que o sacerdote fez antes de rezar, antes de ler a epístola, ele rezou assim: ó Senhor, porque sem vós sucumbe a humana fraqueza. Pelo vosso constante auxílio, livrai-a de todos os males e guiai-a pela senda do bem, pela senda do bem. Nós rezamos que sem Deus, a natureza humana sucumbe. Sem Deus, nós iremos escolher o pior caminho, o caminho que irá nos conduzir ao inferno. E também nós pedimos na oração que Deus possa nos dar o seu auxílio e cuidar de nós e nos guiar-nos. Meus caros irmãos, no evangelho de hoje, ele põe-nos em alerta contra o atrativo dos bens materiais. Hoje, no evangelho, afirma, em primeiro lugar, que não se pode servir a dois senhores ao mesmo tempo, a Deus e a riqueza. Nós devemos escolher qual Senhor nós queremos servir. Hoje nosso Senhor disse a seus discípulos assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer a um e amar ao outro, ou há de acomodar-se a este e desprezar aquele. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Não podemos servir a Deus e às riquezas. Não podemos servir a Deus e ao diabo ao mesmo tempo. E quantos de nós estamos meio que em cima do muro? Nós queremos servir a Deus, vamos na igreja, rezamos o nosso terço, às vezes até colocamos a nossa fita. Mas aqui dentro da igreja nós damos o exemplo. Nós somos um modelo de santidade. E lá fora nós somos às vezes piores do que os ateus, os pagãos. Jesus falava sempre dos fariseus, porque eles se achavam os melhores, mas na verdade eram os piores, porque não fazia a vontade de Deus na sua vida. Nós não podemos, meus caros irmãos, seguir a dois caminhos ao mesmo tempo. Ou devemos ir para o reino de Deus, ou ir para o reino dos prazeres, das riquezas. O que se entregou a Deus deve ter a coragem de se entregar
a Ele plenamente e somente a Ele. Nós nos entregamos a Deus no dia do nosso batismo, quando nós fomos consagrados totalmente a Deus, quando nós recebemos a graça de Deus dentro de nós, na nossa alma. E é por isso, meus caros irmãos, depois do nosso batismo, nós não temos mais uma vida apenas natural. Nós temos uma vida também espiritual. Dentro de nós existe essas duas vidas. A vida natural, mas também a vida espiritual, a vida sobrenatural, a vida de Deus. E perante a vida espiritual, o homem é como uma criança que se encontra numa encruzilhada, que não sabe qual caminho ele vai seguir. Muitas vezes nós somos assim, como uma criança. E o que nós devemos fazer é confiar em Deus. Assim como uma criança, diante de uma encruzilhada, não sabe qual caminho seguir, ela olha para o pai e o pai pega na sua mão e a conduza para o caminho certo. Assim também nós, diante das encruzilhadas que o mundo nos oferece, nós devemos confiar em Deus. Nós devemos confiar em Deus e deixar que nós sejamos conduzidos por Deus até o céu. Nós vamos confiar no mundo, não vamos nos deixar ser levados pelos prazeres desse mundo. O homem não sabe caminhar sozinho, não sabe tomar a direção certa para a casa do Pai. Então ele precisa de Deus. Dois caminhos se abrem diante de um cristão. Um conduz ao reino do Espírito, ao reino de Deus. O outro caminho ao reino da carne, ao reino da riqueza. E diante desses dois caminhos, meus caros irmãos, a pergunta que nós devemos nos fazer hoje é: qual caminho nós iremos escolher? Ou melhor, qual caminho nós estamos seguindo? Ou nós somos esses cristãos que estamos em cima do muro? Não decidimos ainda. Nós vamos na igreja, mas o que tem ir numa festa? Nós vamos na igreja, mas o que tem eu curtir a vida, eu ir para as festas, eu ir para a bebedeira, eu cair nos pecados mais impuros, os pecados contra a castidade, a pornografia? O que tem eu viver a minha vida assim? É um prazer. Depois eu penso em Deus. Ou melhor, na primeira sexta-feira eu confesso. Aí são aquelas pessoas que confessam uma vez no mês, mas graças a Deus confessa, ou e confessa uma vez no mês, depois comunga apenas uma vez, só para cumprir a tabelinha. Não procura estar sempre perto de Deus, estar sempre na graça de Deus, porque acha que vai viver eternamente. E quando chegar o momento que ela, às vezes, os sinais da vida vai dizer: está chegando perto da sua morte, ela vai pensar: agora eu vou pensar em Deus, agora eu vou me confessar, agora eu vou me preparar. Mas esquece que nosso Senhor disse: não sabeis nem o dia, nem a hora. O que tem ficar em cima do muro? Nosso Senhor, certa vez, Ele disse: ai dos mornos. É melhor ser frio do que ser morno. Ou se escolhe ser quente ou frio. Porque morno, ai deles. Ai daqueles que ficam em cima do muro. Ai daqueles que não tomam a sua decisão agora. Se quer viver a vida do mundo, se quer curtir a vida, que vá. Não fique em cima do muro. Porque nosso Senhor diz: ai desses que não tomam uma decisão logo para a sua vida. Então, meus caros irmãos, não sou eu que estou falando, não é o Padre Fabrício que está falando aqui, mas é a palavra de Deus. Nosso Senhor mesmo diz: não podemos servir a dois senhores. E se nosso Senhor diz isso para nós, nós que somos cristãos devemos escutar a palavra de Deus e pôr em prática na nossa vida. Mas, meus caros irmãos, o reino das riquezas e da carne tem os seus atrativos.
Essas coisas seduzem, né, o nosso coração, de um modo que às vezes nós nem sabemos, nem conseguimos, né, compreender. Mas, diante disso, São Paulo hoje diz assim para nós, na sua epístola. Ele diz que é preciso lutar. A carne tem desejos contrários ao Espírito. E o Espírito desejos contrários à carne. Estas coisas são contrárias entre si, para que não façais tudo aquilo que quereis. Olha o que São Paulo diz para nós. São Paulo está dizendo para nós assim, nós temos essas contradições dentro de nós, a nossa carne ela tende sempre para o pecado, para que não façais tudo aquilo que quereis. Meus caros irmãos, o amor, ele precisa ser provado. O amor precisa ser testado, porque senão nós não iremos provar a Deus que nós o amamos de um modo verdadeiro, que foi uma escolha nossa. Os anjos no céu foram provados. Adão e Eva também passaram, né, por uma prova. Deus ali colocou no paraíso e eles disse, né, não comei do fruto que eu vos proibi. Nós também estamos aqui em uma prova. Nós devemos escolher qual caminho nós queremos seguir, porque só assim nós iremos provar para Deus que o caminho que nós escolhemos e que seja o caminho do céu, nós escolhemos por amor a Ele. Nós tínhamos outras opções, mas nós desejamos, nós recusamos todas aquelas coisas para fazer apenas a vontade dEle e escolher fazer a vontade dEle. Então o amor, ele precisa ser provado. E só assim, mesmo nós sentindo, né, a nossa carne indo para o pecado, mas nós dizemos, não quero viver essa vida, mas quero viver a vida de Deus, a vida em Deus em mim. Meus caros irmãos, a luta é rude, é árdua, e por vezes levanta-se nas almas, e por vezes, às vezes, até aquelas almas que já estão, né, tantos anos perto de Deus, vivendo uma vida na graça, até essas almas enfrentam essas dificuldades. Isso não é para nos desanimar, mas é para nos dar ainda mais coragem, né, de lutar por um motivo maior do que nós. Quantas e quantas vezes nós lutamos por motivos inferiores a nós? Lutamos pelos prazeres humanos, lutamos para coisas inferiores, né, como ter um bem-estar, né, ter um corpo bonito, né, por prazeres inferiores a nós. E quando nós fazemos isso, nós estamos nos rebaixando a nossa natureza. Nós somos, meus caros irmãos, criados para amar, mas para amar uma coisa que é maior do que nós. Quando nós amamos coisas inferiores a nós, nós estamos nos rebaixando. Nós somos criados para amar a Deus. Então vamos lutar por amor a Deus. Vamos lutar por amor ao céu. E muitas vezes nós olhamos, né, para o outro caminho, que é muito mais cômodo, muito mais largo, né? O mundo nos oferece, né, um caminho muito mais, né, largo. É muito mais fácil viver para o mundo do que viver para Deus. E é por isso que mesmo assim, nós não podemos desistir. Porque o mundo nos oferece como uma recompensa final o inferno. Mas Deus nos oferece como uma recompensa final o céu, a glorificação, né, eterna. Meus caros irmãos, diante dessas dificuldades, diante, né, da nossa luta, vamos confiar em Deus. Não vamos desistir. São Paulo, ele também disse na sua epístola, ele disse assim: andai segundo o Espírito, e não satisfazei os desejos da carne. Ora bem,
as obras da carne são manifestas. Aí ele começa, né, a falar todas as obras da carne: a fornicação, a impureza, a desonestidade, a luxúria, a idolatria, os malefícios, as inimizades. Então ele vai citando todas as obras da carne e no final ele diz assim: os que são de Cristo crucificaram a sua própria carne com os vícios e concupiscências. Os que são de Cristo crucificaram a sua própria carne. Nós temos que parar e refletir. Nós somos de quem? Nós somos do diabo ou nós somos de Cristo? Se nós somos de Cristo, nós devemos crucificar a nossa carne para viver apenas a Deus. E muitas vezes nós também caímos no caminho errado por causa das preocupações. Nós ficamos tão preocupados com as coisas do mundo que esquecemos da principal, de Deus. E é por isso que muitas vezes nós caímos no mundo. É por isso que muitas vezes nós saímos do caminho certo para ir para o caminho errado. E é isso que muitas vezes nos impede de procurar totalmente o reino de Deus. Então Jesus, ele nos dá o conselho hoje no Evangelho. Ele diz: a demasiada solicitude pelo bem-estar material, né, pelas comunidades e pela segurança da vida presente, que nos faz esquecer de Deus. E apesar de que queremos viver, né, segundo o Espírito, segundo Deus, muitas vezes aqui nesse mundo, e por causa também do nosso corpo material, nosso corpo mortal, nós deixamos que essas preocupações materiais invadam, né, o nosso coração e nós ficamos preocupados com isso. E diante disso, nosso Senhor nos convida a confiar na providência divina. Ele fala: olhai para as aves do céu, que não semeia nem ceifa, nem fazem provisões nos celeiros, e contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não sois vós muito mais do que elas? Porventura não somos nós muito mais do que as outras criações? Deus criou todas as coisas e no final criou o homem. E colocou todas as coisas a serviço do homem. E muitas vezes nós, né, nos colocamos a serviço das criaturas inferiores. Então, meus caros irmãos, vamos buscar, né, seguir o caminho de Deus. Vamos decidir hoje mesmo qual caminho nós queremos seguir. Se é o caminho de Deus ou do demônio. Se é o caminho de Deus, vamos buscar viver a Deus, vamos buscar viver, né, para Deus e viver sempre na graça de Deus. Vamos buscar, né, sempre nos confessar, sempre estar na graça de Deus, porque nós não sabemos nem um dia, nem a hora em que nós iremos morrer. Mas que nós possamos viver para Deus, porque nós somos criados para Deus, para as coisas do céu. Não vamos ficar preocupados com as coisas do mundo, porque Deus vai cuidar de nós, como Ele sempre cuidou. Nosso Senhor termina, né, o seu Evangelho dizendo assim: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Quando nós buscamos, em primeiro lugar, o reino de Deus, a fazer a vontade de Deus, a seguir os ensinamentos de Deus, todo o resto, todos os bens, né, espirituais principalmente, mas os bens materiais nos dará, né, Deus nos dará por acréscimo, vai vir por acréscimo a nós. Agora, quando nós nos preocupamos muito com esses bens materiais, nós ficamos sem Deus e sem o céu, que é o pior. Então vamos pedir essa grande graça a Deus nessa Santa Missa, dar sempre prioridade à vontade dEle, né? Sempre buscar Ele em primeiro lugar e depois, né, sempre, né, confiar na sua providência, porque Ele sempre vai cuidar de nós, da nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Okay,